Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Que saudade, hein? Desde o dia 5 de julho eu não voltava aqui para o canal para gravar um vídeo, né? Mais aí de 2 semanas longe aqui do estúdio para conversar com o estúdio, assim, entre aspas, meu escritório aqui em casa, do meu quarto, da minha casinha, para conversar com vocês sobre rodada de Campeonato Brasileiro, sobre o futebol brasileiro como um todo. Na época era a Copa do Mundo ainda, Palmeiras e Fluminense, perdão, tinha acabado de classificar para as quartas de final. Mas enfim, né, coisas do destino, a gente está aqui de volta para conversar sobre Campeonato Brasileiro, mesclado um pouco com os playoffs da Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que rendeu ali alguns tropeços muito significativos que eu vou conversar com vocês aqui nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. A gente tem mais de 300 inscritos e nosso objetivo agora é passar dos 400 e assim de pouquinho em pouquinho chegar a um patamar de relevância nessa concorrida plataforma que é o YouTube. Então se inscreve, dá sua força do jeito que você consegue, seu like, seu comentário, será muito bem-vindo aqui no canal. Seja concordando ou discordando de mim, será muito bem-vindo. A gente vai conversar também, bater papo nos comentários de uma maneira muito respeitosa. Então é isso. Vou conversar com vocês dos jogos de terça a quinta-feira. Então vou trazer opinião, também algumas informações dos jogos. E também quero fazer um parâmetro, aproveitar que os 4 clubes que foram para o Mundial jogaram nesse meio de semana, passar ali cada um o parâmetro que eu achei sobre o Mundial de Clubes, sobre a Copa do Mundo de Clubes dessas equipes. Bom, começando pela terça-feira, né, o Bahia recebeu o América de Cali pelos playoffs, o Bahia eliminado da Libertadores e o América de Cali segundo colocado no seu grupo junto com o Huracan, ficou no 0-0 na Fonte Nova. Eu não vejo o Bahia como um time que não conseguiria vencer o América de Cali na Colômbia, vai ter alguma certa dificuldade, é normal você jogar fora de casa e encontrar dificuldade, mas é uma equipe que eu acho que tem futebol e tem peças que podem facilitar essa classificação para a próxima fase. Como eu falei, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, não vai ser fácil. Obviamente que se a vitória tivesse vindo na Fonte Nova, já facilitaria um pouco o caminho para o próximo jogo, para quem sabe classificar para a próxima fase. Mas esse 0-0, na minha opinião, não anula o Bahia de conseguir uma classificação na Colômbia, mas foi um jogo onde o Bahia teve o nervosismo dos próprios jogadores e da torcida como seu principal rival. O Bahia hoje é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, não é uma equipe ruim, não é uma equipe que joga mal, não é uma equipe que está passando por um momento irregular. Pelo contrário, o Bahia só está passando por um momento de costume, né, de começar a acostumar com os torneios internacionais. Eu acho que o Bahia deve atingir um patamar de regularidade, né, vez ou outra estar disputando esses torneios, como o Fortaleza estava recentemente, mas eu acho que poderia ter entrado com o time titular até para garantir esse primeiro resultado e poupar na semana que vem no jogo da volta na Colômbia. Mas ficou no 0-0, como eu falei, não está eliminado, mas vai ter que jogar bola se quiser classificar para a próxima fase, para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na terça-feira também tivemos a goleada do Independiente del Valle em cima do Vasco da Gama, para mim um dos piores jogos com o comando do Fernando Diniz à frente da equipe vascaína, lembrando sempre que o Vasco, depois dessa parada para a Copa do Mundo de Clubes, não conseguiu vencer ainda, né? Foram 2 jogos, 2 derrotas e nenhum gol marcado. O 2-0 do Botafogo em cima do Vasco e esse 4-0 do Independiente del Valle lá no Equador, com uma certa altitude, etc. O Vasco jogando com a menos durante todo o segundo tempo, né? Durante todos os momentos que levou gol praticamente, né? O Vasco teve o Lucas Bitão expulso e tomou o gol no finalzinho do primeiro tempo e depois aí descambou na etapa final com 2 gols do Mercado, ainda um gol do Spinelli, que facilitaram esse caminho para o Independiente del Valle golear o Vasco da Gama no Equador. É um pouco difícil e até impossível o Vasco da Gama virar esse resultado. O 4-0 para mim é muito elástico. O Vasco jogou muito abaixo do que poderia, mesmo com um a menos no segundo tempo. Eu acho que poderia ter mantido esse 1-0 no placar, que tinha tomado já no primeiro tempo, e ter segurado o placar para o jogo da volta em São Januário, onde o Vasco poderia sonhar com uma virada por 2 gols. Agora, golear o Independiente del Valle por 5-0, eu acho que é sonhar um pouco demais. O Vasco pode vencer, deve vencer o Independiente del Valle em São Januário, mas golear já é outros 500. Quando eu vou falar do esporte, eu vou falar das invasões no CT, que para mim isso é uma coisa mais ridícula e absurda que pode existir no futebol brasileiro, mas a gente já chega lá.
Na quarta-feira já tivemos mais jogos, também na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e também do Playoffs da Copa Sul-Americana, começando pelo Palmeiras, que empatou em casa em 1-1 com o Mirassol. Não foi um jogo ruim do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras conseguiu jogar bem, conseguiu criar, conseguiu ter chances, mas volta e meia a gente tem que falar de um Palmeiras que não consegue aproveitar as chances que cria. É uma equipe que tem ali quando consegue criar suas jogadas pelo meio ou por cruzamentos, dificilmente consegue aproveitar, né? O Palmeiras tem um aproveitamento muito baixo nas chances que cria ao longo das partidas e, né, faz ali, não vou ser sensacionalista ao dizer que o Palmeiras está há 8 meses sem vencer em casa o Campeonato Brasileiro, porque não estamos há 8 meses jogando diretamente o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está há 6 jogos sem vencer no Allianz Parque, dentro de casa no Brasileirão. Ainda assim é muito. Uma equipe que quer brigar por títulos, quer brigar pelo topo, você não vencer dentro de casa é um ponto ruim. Se o Palmeiras estivesse 100% fora de casa, até seria uma coisa ali balanceada, digamos. Mas óbvio que, para ser campeão, precisa ter essa coisa balanceada para cima, né? Vencer em casa e vencer fora de casa. O Palmeiras não vem conseguindo fazer isso, não vem conseguindo fazer do Allianz Parque a sua fortaleza, a sua principal fonte de vitórias e de pressão, e isso foi comprovado com esse empate em cima do Mirassol. O Palmeiras teve chances, criou, mas aproveitou muito pouco. Quando aproveitou com o Facundo Torres, levou o gol na sequência com o Chico da Costa, né, estreante do Mirassol nessa partida contra o Verdão, e ficou nesse empate amargo em 1-1. São duas equipes que brigam por coisas distintas no Campeonato Brasileiro. Inegavelmente o Mirassol vai brigar pela permanência. Não dá para sonhar que o Mirassol vai brigar por uma Libertadores, por um título brasileiro. É um time para brigar por permanência e conquistar essa permanência, aí sim pode sonhar com alguma outra coisa ao longo do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não. O Palmeiras é um time que entra no Brasileirão sempre para brigar pelo título, ainda mais com o investimento que teve na pré-temporada, com o Vitor Roque, Paulinho. Tudo bem que o Paulinho não vai ter mais para essa reta final do ano, é um jogador para a próxima temporada, mesmo com a própria contratação nessa temporada, já era um jogador já pensando para 2026, e tem talento para isso. Eu acho que em 2026 o Palmeiras precisa de reforços pontuais e o Paulinho será um grande reforço vindo do departamento médico para a próxima temporada, mas nessa ficou faltando, né? Precisa de mais homens na frente, ainda mais com a saída do Estevão e com a possibilidade de saída do Richard Rios. O Palmeiras perdeu uma excelente oportunidade de mercado com o Danilo, que fechou com o Botafogo, inclusive, e o Verdão vai ter que procurar mais alguém no mercado para suprir a necessidade do Richard Rios. Não tem ninguém no elenco atualmente que consegue suprir a perda, né, a transferência do colombiano para fora do país, provavelmente para algum time português. Né? Porto, Sporting e o Benfica estão atrás de Richard Rios, a camisa 8 do Verdão. Na quarta-feira, o Corinthians venceu fora de casa o Ceará por 1-0, o gol do Thales Magno, um jogo onde o Corinthians conseguiu anular muito bem o Ceará que não conseguiu criar praticamente nada ao longo da partida, não teve nenhuma grande chance de perigo que levasse algum certo perigo, que exigisse muito do Hugo Souza, e o Corinthians conseguiu anular muito bem isso, né? O Ceará não foi incisivo nas suas jogadas, não foi, né, um criativo, e acabou ficando com essa derrota com o gol do Thales Magno no segundo tempo. Uma boa vitória do Corinthians fora de casa, para dar um gás até pela derrota que teve dentro de casa, que foi o Bragantino. Essa vitória fora de casa vem para nivelar as coisas, né? O próximo jogo do Corinthians é contra o São Paulo no Morumbi, então dá uma certa calmaria na tempestade corintiana, né? Aquela calmaria, mas com o céu ainda prontinho para cair uma tempestade, né? Não tá ali um mar turbulento, mas tá ali formando um certo tornado, uma certa, né, um certo furacão, que inclusive hoje o Corinthians, ontem, né, perdão, na quarta-feira, o Corinthians acabou tendo seu último dia para pagar o Raniel ao Cuiabá e pode, nos próximos dias, estar sofrendo o transfer ban. Na quarta-feira também tivemos uma vitória inexplicável, improvável e impossível do Santos em cima do Flamengo. O Santos venceu com o gol do Neymar no finalzinho do segundo tempo por 1-0 a equipe do Felipe Luiz lá na Vila Belmiro. Foi um bom jogo do Santos. Eu acho que, para mim, um dos melhores jogos do Santos na temporada, se não for o melhor, porque teve o seu principal jogador, o seu craque, o craque do Brasileirão, o craque do Brasil, durante os 90 minutos. O Neymar entrou dentro de campo e saiu como o principal jogador dessa partida. E se ele for esse grande cara, o Santos não vai correr riscos de ser rebaixado, também não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, tá? Calma, torcedores, calma. Mas é um jogador que tem um algo a mais e que pode dar essa facilidade para o Santos ao longo do campeonato.
essa vitória do Santos com um gol dele, um belo gol ainda na etapa final, dá essa sensação, essa esperança. Mas a gente sempre lida com o Neymar fictício. Então, o Neymar aparente, o Neymar que jogou os 90 minutos de Santos e Flamengo, é uma excelente adição ao time do Santos. Que permaneça assim, pelo menos ao longo da temporada, nesse final de temporada, e para o ano que vem se fortaleça, consiga fazer um fortalecimento muscular para aguentar 2026, que promete ser muito intenso com a camisa 10 santista e também a camisa 10 da seleção brasileira. Bom jogo de Neymar, bom jogo do Santos, que conseguiu se segurar e ao mesmo tempo atacar o time do Flamengo, né? Ao contrário do que estava acontecendo com o São Paulo, por exemplo, no final de semana, que conseguiu tentar se defender, mas abdicou completamente de criar alguma chance de ataque e acabou sofrendo uma derrota muito dura para o Flamengo. Na quarta-feira, o Botafogo também empatou em casa com vitória em 0-0, um jogo muito abaixo do ataque do Fogão, não conseguiu aproveitar a chance que teve ao longo de toda a partida, inclusive parando numa excelente atuação do Lucas Arcanjo. Né? Se a gente fala do Lucas Arcanjo de falhas, tanto na Copa do Nordeste quanto na Copa Sul-Americana, aqui nesse jogo contra o Botafogo no Newton Santos ele foi muito bem, conseguiu fazer boas defesas, conseguiu salvar o Vitória de uma derrota que possibilitaria ali o Vitória afundar mais um pouco na zona de rebaixamento. Falta ao Vitória encontrar esse cara do gol que acabou sendo transferido nessa janela do meio do ano, né? O Elton Rato, o Janderson foram embora e o Vitória ficou sem esse cara na frente. Então, falta esse pro Leão da Barra. Encontrando isso, o time volta a ser um time que é perigoso, consegue ser letal, mas né, até lá o Mateuzinho vai ter que carregar esse piano sozinho e eu acho que tem tudo para ser ele e mais 10 até o final do Campeonato Brasileiro. Também na quarta-feira o Red Bull Bragantino empatou com o São Paulo dentro de casa em 2-2, perdeu a chance de ficar na liderança, dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. O André Silva fez o primeiro gol do jogo a favor do São Paulo, depois o Guzmán Rodrigues empatou para o Bragantino ainda no primeiro tempo e o Andrés Hurtado virou o jogo no comecinho do segundo tempo. Depois ali, 9 minutinhos depois, o André Silva conseguiu empatar a partida. Foi um jogo muito movimentado, eu sempre gosto das partidas entre Bragantino e São Paulo não na Bia Bichetti, eu acho que são partidas muito legais, abertas, e esse jogo foi isso também. Gostei muito do que eu vi do Bragantino de reação, de poder de reação depois do gol do São Paulo, logo aos 9 minutos, né, foi bem cedo, então teve tempo para o Bragantino digerir e conseguir criando aos poucos a chance que teve. Uma baita partida de John John. Vem crescendo muito no time do Bragantino, não me surpreenderia se no final do ano fosse transferido para alguma outra equipe, tanto do futebol brasileiro como de fora. Eu espero que ele vá para um mercado que tenha holofotes para ele brilhar, porque jogou muito bem nessa partida contra o São Paulo e vem se destacando com a camisa do Bragantino, né? Também gostei da partida do Fabinho, também gostei da partida dos outros jogadores, do próprio volante Gabriel, do Bragantino, também foi muito bem. Mas é um time que ainda erra demais na defesa, né? O segundo gol do André Silva é uma pane geral que tem na defesa do Bragantino, que não consegue afastar e numa bola levantada na área, acabou vacilando na marcação em cima do não camisa 9, mas do centroavante São Paulino. 2-2, um empate muito bem-vindo ao São Paulo, que não entra na zona de rebaixamento nessa rodada, né? Pode entrar no final de semana com uma possível derrota com o Corinthians ou possivelmente um empate. Mas é um time que está perrengando no longo do Campeonato Brasileiro, né? Perdendo pontos, perdeu para o Flamengo não jogando bem. Nesse jogo contra o Bragantino teve um apagão ali entre o seu gol e o gol de empate. Então, dos 9 minutos aos 64 minutos do segundo tempo, o São Paulo praticamente jogou pouco, né? Não conseguiu criar nenhuma oportunidade ou controlar minimamente o jogo em Bragança Paulista. Então, esse empate é melhor para o São Paulo porque sobreviveu. Mas não resume a um jogo bom do São Paulo. Foi aberto porque o Bragantino também errou na defesa e isso possibilitou o São Paulo de criar algumas jogadas. Mas não é um jogo que vai ser o resumo ou a tônica do São Paulo ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. Acho que não deve ser isso. Também na quarta-feira o Grêmio perdeu no Peru por 2-0 para a Aliança Lima, né? Gentili e Eric Castilho fizeram os gols do Aliança. Foi um primeiro tempo muito equilibrado, onde o Grêmio conseguiu levar alguma chance de perigo. O Aliança Lima, muito mais perigo, né? Mas eram ali, tinha uma chance ali, uma grande chance do lado de cá do Aliança Lima, uma chance do Grêmio, uma grande chance do Aliança Lima de novo. Era assim, né? O Grêmio perdia uma chance e o Aliança Lima perdia um gol inacreditável. E ali no segundo tempo, né, o Aliança Lima só manteve a pressão, aumentou um pouquinho a pressão e conseguiu fazer os 2 gols. É difícil também o Grêmio virar
em cima do Aliança Lima na Arena do Grêmio, porque o Aliança fez uma fase de grupos na Libertadores muito sólida, né? Ficou na terceira colocação, faltou ali tirar um pouco mais de pontos do São Paulo, principalmente no jogo da volta, no Peru. Mas, cara, é impressionante como o Grêmio desandou no segundo tempo, né? Com esse 0,5%, esse 0,5% de pressão a mais que o Aliança Lima fez no segundo tempo foi suficiente para o Grêmio desandar, né? E o Aliança Lima acabar fazendo seus 2 gols no segundo tempo. Um no comecinho, o outro também, 3 minutinhos depois, o Aliança Lima já estava com esse resultado encaminhado. Dos 4 clubes, né, que estão disputando a Copa Sul-Americana, 2 eu dou como eliminação quase que certa, né, Vasco e Grêmio. O Bahia tá ali meio termo, né, talvez sim, talvez não. E o Atlético conseguiu vencer o Atlético Bucaramanga, eu já vou falar do Atlético, e tem uma certa encaminhação ali de classificação também, mas vai depender do jogo da volta na Arena MRV. Fluminense e Cruzeiro, cara, o Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro depois de 11 longos anos, né, da última vez que o Cruzeiro conseguiu ficar na liderança do Campeonato Brasileiro, depois de longos anos na Série B do Campeonato Brasileiro também. Fabrício Bruno e Caio Jorge fizeram os gols do Cruzeiro, que fizeram os gols, inclusive, em um jeitinho cruzeirense de fazer e de encaminhar vitórias, né, o Cruzeiro sempre está fazendo gols rápidos, né, faz um gol aos 30, faz o segundo gol aos 35. Ou faz um gol aos 30, faz os gols aos 33. Sempre um gol muito rápido, né, com pouca diferença de tempo. Eu acho que o Cruzeiro consegue aproveitar muito bem essa desconcentração dos times adversários ao sofrer o gol. E ali encaminha uma vitória não tranquila, porque tomou uma pressão do Fluminense na reta final, mas consegue ali encaminhar uma vitória, né? Você fazer 2 gols no rival é muito, né? E o Cruzeiro consegue fazer isso muito bem, fazer gols rápidos e ainda mais aproveitando a grande fase de Caio Jorge, que fez 3 gols no último jogo e voltou a marcar novamente com a camisa do Cruzeiro. Bom jogo do Cabuloso, mais um grande jogo do Cabuloso, né, aliás. E o Fluminense só conseguiu levar perigo no meio da etapa final para frente, né? No meio do segundo tempo para frente, onde o Cruzeiro começou a baixar um pouco mais suas linhas e o cansaço começou a aparecer um pouco mais, o Fluminense conseguiu criar suas chances. Pouco, para um time que disputou a Copa do Mundo de Clubes. Passando agora rapidinho pelos clubes que disputaram a Copa do Mundo de Clubes, eu vou elencar aqui as piores campanhas, na minha opinião, e eu vou dizer por quê, bem rapidamente. A quarta pior, na minha opinião, fica com o Botafogo. Ai, Todaro, mas venceu do PSG. É um ponto fora da curva desse Botafogo. Se você pegar os 4 jogos que a equipe fez, o jogo contra o Seattle Sounders, o jogo contra o PSG, o jogo contra o Atlético de Madrid e o jogo contra o Palmeiras, foram 4 jogos, tirando o jogo do PSG, foram 3 jogos muito abaixo do que a gente poderia esperar de um time brasileiro, o que a gente viu dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, né? Criatividade, chances de perigo, enfim, domínio do adversário. O Botafogo não dominou em nenhum momento nenhuma dessas equipes, até mesmo o PSG. O Botafogo não conseguiu dominar os adversários. Venceu o PSG por conta de ser o segundo jogo e se você pegar o segundo jogo, o Chelsea também perdeu do Flamengo, né, por 3-1. Então, se você pegar esse segundo jogo, onde geralmente as equipes tiraram um pouquinho os titulares, colocaram um pouquinho os reservas, tiraram um pouquinho o pé para sentir como que estava a competição, PSG e Chelsea perderam seus jogos e foram os 2 finalistas da Copa do Mundo de Clubes. Não por demérito, né? Eliminaram o Real Madrid, eliminaram adversários complicados, brasileiros, inclusive no caso do Chelsea. Então, assim, dizer que o Botafogo teve a melhor, né, atuação dos brasileiros, para mim é muita demagogia. Eu acho que teve a pior, porque foi o que menos apresentou futebol nos 4 jogos. Contra o Palmeiras foi uma partida completamente apática, só foi levar perigo no segundo tempo da prorrogação e nem assim foi grandes chances de perigo, porque o Palmeiras conseguiu anular muito bem o ataque botafoguense, assim como o Vitória também conseguiu anular muito bem esse ataque, que não está passando por uma grande fase, não está passando por um grande ano, muito nas costas do John Textor, que mudou de técnico novamente e demorou muito tempo para contratar um técnico. Quando contratou o Renato Paiva, contratou errado. Mas enfim, resumidamente, para mim o Botafogo é o pior representante brasileiro dessa Copa do Mundo de Clubes, mas também não é ruim, tá? Eu achei que todos os 4 foram muito bem, mas se for para elencar o pior, será realmente o Botafogo. Na terceira colocação, aí sim eu coloco o Palmeiras, não venceu nenhum europeu. Quando pegou o Porto, faltou muito com o nervosismo, né, de ansiedade de conseguir marcar.
Contra o Chelsea a mesma coisa, completamente perdido, tomou um nó tático dos ingleses. Contra o Inter Miami a mesma coisa, mas as reações que o Palmeiras teve ao longo desse Mundial, contra o próprio Inter Miami no segundo tempo, a vitória contra o Al-Ahly, e se não fosse a parada, poderia ter feito uma goleada, e talvez até a maior goleada do jogo brasileiro. Passou ali 2 jogos sem sofrer gols, né? Foi a equipe que menos sofreu gols nessa competição. Então, assim, eu acho que o Palmeiras foi muito bem. Tá? É uma equipe que estava ali num processo de desapego do Estevão, o Paulinho não estava 100%, o ataque estava em baixa já desde o ano passado, era uma fase ruim que o Palmeiras estava vivendo, então eu achei que o Palmeiras conseguiu ir um pouquinho melhor que o Botafogo por conta disso. Conseguiu ter uma boa regularidade na fase de grupos, não perdeu, foi para o mata-mata, passou em cima do Botafogo, e quando pegou o Chelsea, que é uma equipe um pouco mais encorpada, uma equipe com mais interesse de vencer, acabou ficando pelo caminho. Na segunda colocação eu coloco o Flamengo, e na primeira colocação eu coloco o Fluminense, e eu vou explicar um pouquinho por que eu coloquei um na segunda e um na primeira. O Flamengo realmente apresentou o melhor futebol dos brasileiros. Foi o melhor time que jogou bem, que conseguiu crescer nas partidas, né, engoliu os adversários, mas sempre no segundo tempo caía muito o nível. E contra o Bayern de Munique, cara, foi completamente dominado, né? Foi uma equipe que foi dominada facilmente pelo Bayern de Munique. Eu esperava isso, eu achava que o Bayern ia fazer realmente o que fez. Não consigo cair nesse papo de que jogou de igual para igual, para mim não teve isso, né? O Bayern levou a partida como bem quis contra o Flamengo. E eu coloquei na segunda colocação por conta de classificação mesmo, né? O Fluminense chegou até a semifinal, e eu não poderia não colocar o Fluminense como melhor equipe brasileira por conta do orçamento que teve, das 4 era o menor orçamento, e conseguiu render e conseguiu produzir com isso. O Fluminense foi muito bem, conseguiu produzir com muito pouco dinheiro, com talento de áreas, com a estrela do Renato Gaúcho nas mexidas, nos estudos que fez nas partidas, conseguiu passar pelo Inter de Milão, conseguiu passar pelo Al Hilal, que passou pelo Manchester City. Então, assim, foi uma equipe que conseguiu se adaptar ao longo dos mata-matas e das fases que iam passando. Jogou muito bem contra o Borussia Dortmund. Para mim, dos clubes brasileiros que enfrentaram europeus, foi o que mais se distanciou do time europeu. Se o Fluminense tivesse feito 1-0, cara, com certeza teria goleado o Borussia Dortmund. Eu não tenho medo de dizer isso. Para mim, o Fluminense teria sim goleado o Borussia. Depois teve um joguinho ruim ali contra os coreanos no último jogo, mas eu acho que muito mais pelo cansaço. No mata-mata, sobrou contra a Inter. Eu achei que poderia ter até acreditado um pouco mais e ter feito também uma goleada em cima da Inter de Milão. Contra o Al Hilal também foi muito bem. E, cara, na semifinal contra o Chelsea não tinha o que fazer. Os ingleses, quando entraram com interesse no mata-mata, cara, acabou. Acabou pro Benfica, acabou pro Palmeiras, acabou pro Fluminense e acabou pro próprio PSG, que tomou um 3-0 na final. Então, assim, o Fluminense caiu pro campeão, o Palmeiras também. Mas o Fluminense só caiu porque pegou o campeão. Eu acho que se tivesse pegado o PSG, poderia ter tido até mais chance de classificação do que contra o Chelsea. Passando agora e fechando aqui a Copa Sul-Americana, o Atlético venceu fora de casa, jogo ruim, poderia ter jogado melhor, teve um jogador a menos, depois fez o gol de pênalti, depois o Atlético Bucaramanga também teve um jogador a menos, né, acabou sendo expulso, e aí o Galo empatou um pouquinho, equilibrou um pouquinho, o Hulk fez o gol da penalidade, o Atlético volta com essa vantagem, mas tem que jogar mais no jogo da volta em Minas Gerais para conseguir uma classificação tranquila. Se voltar da mesma energia que jogou na Colômbia, pode acabar levando um gol e transformar essa partida num furacão que não é esse que o Galo espera, eu imagino. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por terem ficado até aqui. Se inscreve no canal, dá essa força. Vamos chegar a 400 inscritos até o final do ano. Fechou? Se compromete comigo com isso, cara. Compartilhe com seus amigos. Fala assim, ó, se tiver 400 inscritos, ele vai sortear uma camisa do canal nova, que eu vou mandar fazer ainda. Tá? Eu tô negociando ali algumas artes, ali, alguns templates legais. E no final do ano tem a camisa do time do seu coração, viu? Então já vai divulgando aí pro seu amigo tá ligado no canal no final do ano, pra ele ficar sabendo, pra ele colocar a camisa que você quer ganhar aí também, pô. Então se inscreve, não perde nada. Um abraço, com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.